para vocês nesta noite o convite do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor é a nossa própria casa e vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Todos os irmãos estão convidados a cantar, a ouvir com interesse a mensagem e tomar as decisões que Deus quer para as nossas vidas. Que Deus nos ajude neste culto. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive e para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Realmente a cada dia, a cada momento, estejamos esperando no Senhor, confiando nele, crendo que ele renova as nossas forças, por mais cansados que estejamos, e possamos crer que ele tem renovado as nossas forças. Vamos orar, irmãos? Pai amado, Santo Deus, cremos que realmente Tu és aquele que renova as nossas forças e nos faz lembrar que a cada manhã, Pai, as Tuas misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas e são os motivos de não sermos consumidos. Pai amado, que Tu possas tomar cada irmão, cada irmã, cada amigo em Cristo e renovar as forças, Pai, levando-nos a lembrarmos que a nossa fé e a nossa esperança está em Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. E boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas que nos honram participando conosco dos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês, sobre suas famílias e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 40 do profeta Isaías, versículos 28 a 31. Vamos ler. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, ele aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esta passagem fala do fortalecimento que Deus concede ao seu povo. O tema é expresso da seguinte maneira: fortalecidos por Deus. A ideia central é que Deus fortalece o seu povo. É isso que Isaías está falando nesta passagem. Deus como a fonte de força. O que é força? Fortalecer é dar força. Força é aquilo que se recebe no fortalecimento. É descrita como o ente da natureza que produz as transformações. Toda transformação é causada por uma força. A força pode ser considerada em três concepções. Primeiro, a força como fenômeno da natureza, que se manifesta de forma aleatória. Por exemplo, a força de uma enchente, a força de um terremoto, a força de um vendaval, a força de um tsunami. São expressões do poder transformador da natureza. A segunda concepção é da força como expressão de saúde física. Há homens fortes, animais fortes. São seres vivos com muita força. E a terceira concepção, que é aquela que queremos enfatizar, diz que a força é considerada como consequência do relacionamento com Deus, cuja finalidade é alcançar propósitos estabelecidos por Ele. Deus tem propósitos para nós e Ele nos dá força para alcançá-los. Esta parte do livro de Isaías, segunda parte do livro, focaliza o povo de Deus no cativeiro da Babilônia. Há um propósito de Deus para aquele povo. O propósito de Deus é que aquele povo voltasse da Babilônia para a terra da Palestina e para que eles reorganizassem a nação, reconstruíssem o templo, reconstruíssem a cidade e restaurassem o culto. Este era o propósito de Deus, restaurar um povo no cativeiro. Para que esse propósito fosse cumprido, era necessário que Deus desse forças ao povo. Porque nas condições normais, aquele povo não tinha condições para retornar da Babilônia. Não tinha condições para restaurar a cidade,
não tinha condições para reestruturar o povo. Então, nesta passagem encontramos que Deus tem um propósito. E se ele tem um propósito para o seu povo, ele dá forças ao seu povo para conseguir as transformações necessárias para alcançar esse propósito. Então, nós vamos analisar essa questão sob o ponto de vista de como Deus fortalece o seu povo. Falamos que Deus fortalece o seu povo e a nossa discussão é sobre como Deus fortalece o seu povo. A primeira razão, o primeiro modo pelo qual Deus fortalece o seu povo é expresso da seguinte maneira: somos fortalecidos por Deus segundo o testemunho da história. O profeta chama a atenção do povo ao qual ele se dirige para a história. Deus é um Deus que atuou através da história. E na atuação de Deus na história, Deus é um Deus fortalecedor. E o profeta, então, convida as pessoas para avaliar o que Deus fez na história, como ele deu forças ao seu povo para alcançar propósitos que foram colocados para eles. O que é que Isaías diz? Isaías diz: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Se aquele povo no cativeiro duvidava da possibilidade de cumprir o seu propósito de voltar para a terra deles, o profeta chama a atenção para que eles olhassem para a história. Vocês não estão olhando, vocês não se lembram? Vocês não conhecem que na história o Deus é o Deus eterno, é o Criador que dá força àqueles a quem ele quer abençoar com o alcançar de um propósito? Essa é a questão que discutimos agora. É preciso olhar para a história e ficarmos convencidos de que Deus é o Deus que fortalece as pessoas, e isso está provado na maneira como ele atua na história. Quando pensamos nos nossos pais, nos nossos avós, nós chegamos à conclusão de que Deus os fortaleceu. Meu pai era um homem pequeno, de baixa estatura, mas realizava grandes coisas. Sustentou, criou uma família de 10 filhos, sendo um homem frágil. Quando a gente olha para o que ele realizou, nós concluímos que ele foi fortalecido por Deus. É isso que Isaías quer, que as pessoas olhem para a história. E olhando para a história, se convençam de que Deus é um Deus que age na história, dando forças àqueles a quem ele quer fortalecer para alcançar propósitos. Todos nós gostamos muito do hino Deus dos Antigos. Olha bem, o hino começa da seguinte maneira: Deus dos Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. O Deus dos Antigos é o Deus que controla o universo, os planetas, os satélites dos planetas, as galáxias, todo o universo, os astros. Ele rege o universo. Então o hino diz: Deus dos Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, do cintilante céu inspirador. Rege e sustém os astros na amplidão do cintilante céu inspirador. Com gratidão, cantamos teu louvor. Pois bem, o outro razoado diz que o Deus, o eterno Deus, compartilha sua força com os seres humanos segundo os seus propósitos, segundo o seu propósito. O que Isaías disse assim, que na história Deus tem um padrão para fortalecer as pessoas. Eu falei que a força de um tsunami é aleatória. A força de um furacão é aleatória.
Mas Deus não age de forma aleatória. Deus age de acordo com um padrão. Deus age de acordo com um método. E esse método é o método segundo o qual Ele dá força àqueles aos quais Ele deu um propósito, para que esse propósito seja alcançado. O texto diz, os quais, por meio da fé, venceram reinos. Então esse é um padrão de Deus. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões e apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Esta é a afirmativa do escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Esse texto mostra que Deus tem um padrão para fortalecer aqueles a quem Ele deu um propósito. Esses heróis da fé, homens do passado, eram pessoas que estavam dentro de um plano divino. Havia um plano de Deus para as suas vidas. E Deus atuava de acordo com um padrão. Por isso eles eram fortalecidos. Eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas, eles fecharam a boca dos leões, eles apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, tiraram força da fraqueza, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Eles eram fortalecidos por Deus. Deus fortaleceu os patriarcas, fortaleceu o povo na caminhada no deserto. Deus fortaleceu os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Deus fortaleceu o seu Filho Jesus Cristo e fortaleceu os apóstolos. Então Deus tem um padrão para dar forças àqueles a quem Ele deu uma tarefa de transformação, de mudança no mundo. Então é preciso olhar para a história. Olhar para a história e ficarmos convencidos de que Deus tem um padrão para dar forças, através da história, àqueles de quem Ele precisa para realizar seus planos. A segunda maneira como Deus fortalece o seu povo é descrita da seguinte maneira: somos fortalecidos por Deus à medida em que reconhecemos a nossa condição de fraqueza. Prestem atenção, porque isso é muito interessante. O versículo diz, Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. O que o profeta está dizendo é que é fortalecido aquele que sabe que é fraco. Jesus falou certa vez que os sãos não precisam de médico. Quem não é fraco não precisa ser fortalecido. Deus fortalece os cansados. Se eu não reconheço que sou fraco e cansado, eu não poderei ser fortalecido. Porque Deus dá força a quem? Ao cansado. Ele aumenta o vigor de quem? Aquele que não tem nenhum vigor. O profeta Isaías sabia que o povo que estava no cativeiro não tinha força. Eles não tinham poder político, poder econômico, eles não tinham recursos. Eles poderiam ser considerados uma pessoa cansada, uma pessoa fraca, uma pessoa sem força. Mas o profeta dá esperança, ele diz, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Pois bem, muitas vezes nós nos sentimos fracos. Mas é quando nos sentimos fracos que Deus nos dá força. É quando nos sentimos fracos que Deus nos fortalece.
Deus não fortalece o forte, Ele dá força ao cansado. Preciso fazer 2 arrazoados em relação a essa proposição. Primeiro, todo ser humano deve reconhecer sua fraqueza. Aqui o texto diz que os jovens se cansarão e os mancebos cairão. Os jovens são as pessoas que estão na força do seu vigor físico. Agora, os mancebos, essa palavra é a palavra que pode ser traduzida como os mais fortes. Então, são 2 tipos de pessoas que devem sentir sua fraqueza: os jovens e os mais fortes. Quero mostrar para você uma figura que já mostrei em outros tempos. Alguns devem se lembrar. É um homem considerado naquela competição o mais forte do mundo. Há um concurso em que se reúnem homens muito fortes e para descobrir o mais forte. Nesta figura, você está vendo um homem puxando um caminhão. É um homem muito forte. Mas este homem muito forte pode ser mais fraco do que um vírus. O que estou dizendo é que os mais fortes, como são esses mancebos, os mais fortes, eles não precisam ser fortalecidos. Como disse, os mancebos aqui são entendidos como homens fortes. Algumas atividades exigem uma equipe de homens fortes. Um amigo meu foi trabalhar num frigorífico. Naquele frigorífico, o boi era dividido em 4 partes. Por exemplo, se um boi pesava 400 quilos, cada uma das 4 partes pesava 100 quilos. E os homens que trabalhavam ali carregavam aquelas partes. Cada um carregava uma 4ª parte. Quer dizer, ficava o dia inteiro carregando peças de boi com 100 quilos. Aqueles homens eram todos muito fortes. Era uma equipe de fortes. Então, no tempo antigo, se ajuntavam homens muito fortes, nos tempos do profeta, para realizar tarefas muito difíceis, muito pesadas. Agora, esses muito fortes também ficam fracos. Todo ser humano, portanto, deve reconhecer a sua fraqueza, mesmo os mais fortes, para que possam receber a força de Deus para realizar suas tarefas. Então, repito, que este homem aí que puxa um caminhão, ele é muito forte, mas ele pode ser mais fraco do que o vírus da Covid, porque homens muito fortes estão sendo abatidos pelo vírus da Covid e por outros vírus também em bactérias. O que o apóstolo Paulo dizia? O apóstolo Paulo nunca disse que era forte. Ele dizia que ele era fraco. E ele fala, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Se você se sente muito competente para cuidar da sua família, pode ser que Deus não se preocupe em te ajudar. Não se preocupe em ajudar você. Mas se você se sente fraco para cuidar da sua família, se você se sente cansado para resolver seus problemas, e você depender de Deus, Ele vai fortalecer você. Porque Deus fortalece aqueles que reconhecem a sua fraqueza. O apóstolo Paulo, portanto, reconhecia a sua fraqueza, e era na fraqueza que ele se fortalecia. Como no texto de Hebreus que eu li, da fraqueza tiraram forças. A outra discussão sobre este assunto diz que todo ser humano deve depender de Deus para recuperar suas forças. Ele dá força ao cansado. Nesta experiência da doença Covid-19, no mundo inteiro,
as pessoas são abatidas pelo vírus. Muitas pessoas que morrem ou que ficam doentes são pessoas arrogantes. Diz assim: eu sou atleta, se a Covid me pegar, será apenas uma gripezinha. Isso é arrogância. Isso é arrogância. É achar que é mais forte do que realmente é. Quem acha que é mais forte do que realmente é, nunca será fortalecido. Por isso o profeta Isaías diz: olha, vocês estão no cativeiro, vocês são fracos. Reconheçam. Vocês são incapazes. Reconheçam. Agora, Deus pode dar forças para vocês. Na vida, nós devemos reconhecer isso. Pessoas que têm um grande poder econômico podem terminar na miséria. A arrogância é um grande perigo. E na pandemia, a arrogância tem sido motivo de danos, muitos danos. Os brasileiros, os nossos compatriotas, têm sido muitos deles arrogantes, achando que são mais fortes do que a doença. E por causa disso eles têm problemas. É preciso reconhecer que nós somos fracos. E se a doença nos pegar, nós ficamos para a cama. Ficamos doentes ou morremos. Os vírus matam as pessoas. E não é de agora, não. Desde o início do mundo, os vírus existem. Eles vão existir sempre. Eles são perigosos. Nós não somos fortes. Temos que nos proteger. Temos que fazer as práticas de defesa. Isaías disse: vocês são fracos. Agora, se vocês reconhecem que são fracos e dependem de Deus, Deus vai dar forças para vocês. Se nós somos fracos e nós dependemos de Deus, reconhecemos a nossa fraqueza, não achamos que podemos puxar um caminhão, nós não somos nada. Nós não somos nada. Por isso Martinho Lutero escreveu: a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. É bom ler novamente. A nossa força nada faz. A minha grande saúde não é garantia de nada. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Como disse, a minha grande saúde não é garantia de nada, a minha juventude não é garantia de nada, o meu dinheiro no bolso não é garantia de nada. O vírus é mais forte do que nós. Temos que reconhecer, nós somos fracos e usar os recursos de proteção que são necessários. Eu estou discutindo como é que Deus nos fortalece. E o terceiro motivo é: somos fortalecidos por Deus conforme nosso aprofundamento na experiência da fé. Como é que uma pessoa é fortalecida por Deus? Como falei, existem várias formas de força. A força da natureza, que não é a nossa força. A minha força não é a força do tsunami. A força física, que também não é a minha força, a não ser que eu seja um lutador. Mas os elefantes são fortes, os bois são fortes, os cavalos são fortes. Essa não é a nossa força. A nossa força é aquela força que nos permite realizar os feitos que Deus determinou para nós. E essa parte diz que somos fortalecidos por Deus conforme nosso aprofundamento na experiência da fé. Esse aprofundamento na experiência da fé é descrito como os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor é crer e ficar firme na esperança. Eu chamo isso de experiência de fé aprofundada, porque às vezes nós cremos, mas não ficamos vigiando. No livro de profeta Abacuque fala que o profeta devia pedir a Deus e esperar. Não é só pedir, mas vigiar para ficar atento. Porque às vezes a pessoa faz o pedido a Deus e não espera a resposta. O que Isaías diz é o seguinte: vocês devem pedir a Deus e esperar a resposta. Vamos esperar, porque Deus vai responder.
E o texto então diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O profeta diz: os que esperam no Senhor. O fortalecimento não é dado em quaisquer circunstâncias, em quaisquer condições. Existem condições próprias para que Deus fortaleça o seu povo. Esta condição aqui, conforme Isaías fala, é a experiência da fé. É pedir e ficar esperando a ação divina. Nós não podemos pedir e não esperar a ação divina. Pois bem, precisamos, como Isaías fala, esperar em Deus. Se você tem um problema e se sente fraco, digamos, cuidar da família, criar os filhos. Há muitas famílias que têm filhos drogados, que têm pessoas doentes. Há famílias onde o relacionamento conjugal é complicado. Essas famílias precisam de esperar, buscar ajuda em Deus. Há 2 comentários sobre esse tópico. Primeiro, a experiência profunda na fé nos leva a atribuir a Deus a origem da nossa força. Nós, servos de Deus, jamais acharemos que a nossa força é porque nós fazemos tratamento físico. Há as pessoas, os fisiculturistas, que procuram desenvolver grandes musculaturas, e a força deles vem dos exercícios físicos e dos hormônios que eles tomam. Agora, a nossa força para resolver nossos problemas, a nossa força para cuidar da família, a nossa força para ser bons cristãos, a nossa força para ajudar os sofredores, ela vem de Deus. Então, essa experiência da fé nos leva a atribuir a Deus a origem da nossa força. E a outra discussão diz que a experiência profunda na fé significa também ação. O profeta usa 3 verbos na voz ativa: subirão, correrão e andarão. Há pessoas que querem ser fortalecidas em Deus, mas elas ficam inertes. Aqui o profeta usa 3 verbos que dão a ideia de ação. Nós somos fortalecidos à medida em que nós agimos. Quando o povo de Israel saiu do cativeiro para voltar à sua terra, eles começaram a agir, começaram a se ajuntar, se organizar, começaram a juntar suas coisas, seus bens, e formaram uma caravana e começaram a andar. Neste momento, essas pessoas estavam recebendo a força. Nós recebemos força no momento em que nos colocamos em ação. Vamos agir e Deus vai nos ajudar. Há uma expressão na Bíblia que acho que está no livro dos Atos, que fala que as pessoas, os crentes agiram e fala, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. E também, a experiência profunda na fé significa esperar forças renovadas. Vou explicar melhor. O profeta diz que as pessoas a quem Deus fortalece são pessoas que têm a experiência parecida com a experiência da águia. A águia é uma ave tremendamente forte que voa para alturas imensas, grandes alturas, e tem uma força muito grande no seu corpo, nas suas asas. Quero mostrar para você agora a figura de uma águia. Esta figura, a águia, é que despertou no profeta a expressão: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
e subirão com asas como águias, voarão e não se cansarão. A força que Deus nos dá é uma força renovável. O que se acreditava sobre a águia, que possivelmente não seja verdadeiro, mas era a crença. Isaías está levando em conta essa crença. A águia, em alguns tempos, ficava fraca. Ela perdia penas, algumas das suas penas, e perdia o seu potencial para voar. Ela ficava fraca. Consta, na crença da época, que quando a águia se sentia fraca, ela se imergia no mar. Ela afundava no mar. E quando ela se afundava no mar, ela recebia novas penas. Recebendo novas penas, ela se fortalecia, as suas asas se fortaleciam, e ela então subia novamente, que as suas forças se renovam. O Salmo 103 diz que Deus fortalece as pessoas de forma que elas se renovam como a águia. Então se acreditava isso. A águia, quando ficava fraca, ela se imergia no mar e nasciam novas penas e ela ficava novamente forte. Então ela tinha uma força renovada. Isaías diz que nós também somos assim. Nós nos renovamos como a águia. Significa o quê? Que a força que Deus nos dá não é perene. Eu não sou fortalecido para frente. Vamos imaginar o seguinte: hoje eu estou lidando com a doença na minha família. Eu me sinto fraco. E Deus me renova a força para cuidar desse enfermo na minha família. Eu fico forte, eu venço, cuido do meu familiar doente e a minha força se renova. Mas aquela força foi, digamos assim, aplicada. A força é aplicada e ela produz transformação. Mas depois eu tenho uma crise financeira. Eu estou fraco diante da dívida. Eu preciso de renovar essa força. E novamente, como a águia se imergia no mar, suas forças, suas penas cresciam e ela se tornava forte e voava. O que o profeta diz é que as nossas forças são renovadas. A nossa força não vem para sempre, ela vem para cumprir um determinado propósito que Deus tem diante de nós naquele momento. Então nossa força se renova. No Evangelho de João, o apóstolo João fala, quando ele menciona a obra do Cristo, ele diz que da sua plenitude, da plenitude do Cristo, todos nós recebemos, e graça sobre graça. A ideia é que você hoje recebe uma porção da graça de Deus para o dia, para as dificuldades daquele dia. Amanhã virão novas dificuldades e Deus te dará novamente a graça. Depois virão novas dificuldades, Deus te dará novamente a graça. Quer dizer, a graça é renovável. Para cada dia, para cada problema, a porção da graça de Deus. Graça sobre graça. Assim, o profeta fala que as forças vão se renovando, que Deus renova as nossas forças como a águia se renova de acordo com aquela crença. E como a graça de Cristo vem a nós, graça sobre graça. Pois bem, nós precisamos no momento de sermos fortalecidos. A doença é uma das causas de fraqueza. Ela nos coloca na cama, ela tira as nossas forças, mas nós precisamos acreditar que Deus renova. O profeta Isaías estava encorajando o povo. Vocês já foram um povo forte, agora vocês são um povo fraco, mas Deus vai renovar a sua força, porque é da vontade dele, vontade de Deus, que vocês voltem, tenham forças para voltar à sua terra e reconstruir a sua nação, reconstruir o templo, reconstruir o culto e voltar a ser o povo de Deus. Vamos concluir com as seguintes palavras. Nesses tempos de sofrimento,
Quando nos sentimos sem forças diante da doença, dos problemas familiares, dos apertos financeiros, do isolamento e da solidão, devemos depender do fortalecimento que podemos receber do nosso Deus. Isaías nos informa que devemos nos lembrar de que Deus fortaleceu os seus servos no decorrer da história. Deus nos fortalecerá, assim como fortaleceu Jeremias, assim como fortaleceu Ezequiel. O texto nos diz que todos nós somos fracos, necessitando ser fortalecidos pelo Senhor. Ainda mais, aprendemos que precisamos da profunda experiência da fé, crer e ficar aguardando a ação divina, ou seja, esperar continuamente no Senhor. A oração, que todos nós sejamos supridos pelo fortalecimento divino, a fim de cumprirmos os propósitos que o Senhor determinou para as nossas vidas. Amém.